Fala galera, bem-vindo ao canal do Eduardo Seeds. Hoje eu vou falar um pouquinho como reduzir a inadimplência e quais ferramentas que você pode utilizar. A primeira que eu estou colocando aqui para vocês é o Power BI. Por que o Power BI? Porque é uma ferramenta que economiza o nosso tempo, né, nas tarefas diárias da cobrança, me mostra o resultado e o foco, onde eu devo ter mais foco mais rapidamente. E só que para isso tem um caminho a ser trilhado, algumas horas para você se dedicar, mas eu digo que vai valer a pena, que vale a pena, porque no final você tem um resultado para apresentar para o seu diretor, para o seu gerente, mais conciso, de forma mais rápida. Uma reunião que demoraria meia hora, você consegue fazer em 15 minutos e mostrar todo o panorama da sua carteira e suas ações. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. Vamos para a tela que eu vou mostrar esse Power BI agora. Então, o que eu tenho aqui, galera? Eu tenho a posição diária da carteira, é um dash que eu fiz para quem utiliza o SAP, com base na FBL 5N do SAP, onde tem toda a posição da carteira dos meus clientes, e com isso eu consigo montar esse dash e ter essa visão diariamente da minha carteira. Aqui é uma simulação, os clientes são fictícios, as pessoas também, é mais para vocês terem noção do que pode ser feito, né? Então, na parte de cima, eu consigo segmentar se eu quero ver vencidos, se eu quero ver a vencer. Eu consigo fazer filtro pelos códigos dos clientes. Se eu quero um tipo de segmento específico, eu consigo. Se eu quero filtrar apenas um analista da conta, eu consigo também, e a cidade. Então, basicamente, essa parte de cima são filtros. Na parte de baixo já tem informações da carteira, então quantidade de contas, total da carteira, total em atraso, percentual de representatividade desse atraso, atraso acima de 90 dias, percentual de atraso acima de 90 dias, que aí depende de cada empresa, mas esse percentual você pode montar da forma que você desejar e conforme a política da sua empresa. Então aqui eu tenho um cenário onde eu mostro quais analistas estão com a carteira, né, a distribuição da carteira entre os analistas, até para mensurar se está sendo coerente a distribuição dessas carteiras, e aí você consegue desafogar uma pessoa que está com muitos clientes, de repente, e distribuir melhor a carteira. Na parte de baixo eu tenho os vencidos por aging, representante de cobrança. Então dá para montar um aging aqui, mais para você ter uma ideia de como está essa carteira entre os representantes e como é que está o aging de atraso, né? Na lateral eu tenho o filtro desses ages, então eu consigo mostrar para você como qual faixa e qual cliente está em cada faixa rapidamente. Se você tiver que apresentar para o seu diretor os top 20 em atraso da sua carteira e as ações que estão sendo tomadas, eu criei o maiores devedores aqui, onde eu tenho o maior do maior devedor até o menor, e aí é uma lista, né? Então eu consigo segmentar aqui por lista. No lado direito eu tenho vencidos e a vencer para o representante, e aí é o percentual. Então aqui você consegue ter uma noção de qual analista está tendo dificuldade ou precisa de mais apoio, né, na sua carteira e de repente distribuir melhor a carteira para diminuir esse percentual de atraso. Então isso aqui é bem interessante porque você pode fazer isso tanto mensalmente como diariamente. E aí você acompanhar a sua carteira e a evolução desse atraso, né? Se está tendo retorno ou não, diariamente. Na parte de baixo tem a gestão de créditos por analista também. Então, às vezes a gente foca muito na cobrança e aí tem créditos que não foram identificados, são devoluções que não foram aplicadas, e aí você precisa ter uma ação sobre isso. E aí tem um formato aqui de escadinha para você focar, né? E aí pega quem tem menos crédito para ser aplicado e quem tem mais. E aí também tem uma gestão sobre isso.
Isso é uma das páginas do Dash. Esse Dash pode ter N páginas. Eu vou construir mais páginas de outros insights aqui para vocês terem e, e mostrar um pouquinho aqui como funciona, né? Então, se eu quero é, ter a noção do Eduardo aqui, qual a carteira do Eduardo, eu consigo clicar no filtro e mostrar que o Eduardo tem 15 clientes. Desses 15 clientes, ele tem 50, os 20 maiores aqui, né, os 10 maiores. O maior atraso dele é esse cliente, e aí eu consigo depois colocar aqui numa próxima página uma descrição das ações que está sendo tomada para esse cliente. Então é bem legal ter essa informação aqui. Aqui embaixo a distribuição do aging da carteira do Eduardo, então qual é o aging que está maior, e aí assim eu posso tirar o meu nome daqui, deixar só o aging, eu posso deixar o meu nome. Isso daqui a gente pode customizar da forma que a gente achar melhor. Aqui eu já tenho um panorama rapidamente que a carteira do Eduardo está com 58% de atraso e a vencer 42%. Então você já tem um panorama do que tem que fazer aqui, qual o risco, né? Na parte de cima também, eu tenho o total da carteira, né, que é 436 mil, sendo que 29 mil está em atraso e representa 24% do total da carteira. E acima de 90 eu tenho 10 mil, que representa 8%. Então, aqui dá para você ter essa noção. Isso é customizável de várias formas, você pode ter, né? O aging, se você pegar o aging da carteira, você já consegue visualizar aqui no aging quais faixas de atraso o Eduardo tem. Então ele tem a vencer. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar os casos de a vencer. Aqui, como tem um filtro de atraso, né, ele não vai mostrar. Mas se eu clicar aqui, ele acaba mostrando que eu tenho 39%. Eu posso abrir esse filtro, tirar essa trava desse filtro para mostrar somente os títulos a vencer. Nesse caso, eu quis evidenciar só o que estava em atraso, né? Então eu deixei dessa forma. Mas você consegue, ao clicar aqui, ter a noção do que, do, que 29, que 39% aqui está a vencer. Aqui é o atraso, então eu consigo mostrar de 1 a 30, eu tenho esses dois clientes. De 61,90 eu não tenho nenhum cliente, ele não pegou nenhum cliente aqui na minha esteira. Também aqui eu não tenho, e de 181 a 360 eu tenho dois também, e 361 a 720 eu tenho esses quatro clientes, né? Então aqui eu mostro mais a carteirinha atraso, que é o foco, geralmente é o foco do analista de cobrança, né? Ele tem que focar nos atrasados, e aí o vencido ele monitora de 1 a 30 para não deixar aumentar essa faixa de atraso. E, e aí consigo fazer outras páginas aqui com Age. Eu ainda vou mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho a segunda página, que seria somente o Age. Então, qual o aging do Eduardo? O aging do Eduardo são esses clientes, onde eu abro aqui e vejo o número das notas que eu determinei no filtro para ele mostrar e os valores. Então, eu consigo fazer também de forma, seria a tabela dinâmica, né, essa parte aqui, mas no Power BI, onde eu só dou um refresh após atualizar a base e ele já trazer informação do formato que eu preciso. E aqui embaixo ele me mostra também as questões dos maiores devedores por estado. Então eu consigo ter uma noção quais são os estados que eu preciso ter atenção e focar, né? E aí de repente criar um plano de ação para receber desses estados e, e correr atrás, né? A parte de baixo do dash do aging aqui ele mostra os créditos e aí eu consigo também fazer um filtro por crédito e consigo ver o segmento também, quais são os segmentos que estão me afetando. Então eu construí essas duas páginas, né? E basicamente é uma com resumo geral e aqui você vai clicando, ele volta ao dash da forma que ele deve ser.
e aqui você consegue ir no detalhe, abre aqui, vê o número da nota, se clicar no número da nota ele vai mostrar da onde que é, ó, nesse caso é do Rio de Janeiro, esse aqui é do Rio de Janeiro também, porque o cliente é do Rio de Janeiro, então vou clicar nesse outro, ele vai me mostrar que é de outro estado, ó, de Rio Grande do Sul, ele vai aumentar aqui para mim a telinha do Rio Grande do Sul, eu também posso ir pelo estado e fazer a pesquisa. Então eu tenho várias formas de saber e de apresentar essa informação para um gerente, para um diretor, se você tem um consolidado da sua carteira. Então é muito importante você, isso reduz o seu tempo em analisar e aumenta seu tempo para fazer a cobrança efetiva. Então, no momento que você tem um dash que te dá um direcionamento, você consegue fazer a cobrança mais rapidamente e focar realmente em recuperar o dinheiro da empresa. Então, aqui foi uma das informações. Se vocês quiserem saber mais sobre como construir esse dash, tem meus contatos aqui no link da bio, né? E aí você pode me acessar e saber mais sobre isso. Eu acho que é muito importante para o analista estar atualizado, não pode ter receio, porque todo mundo consegue fazer um dash, por mais simples que seja, e atender realmente a sua necessidade. Tá bom, galera? Então, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.